feliz, né? E, ao mesmo tempo, sabemos que, a partir de 1º de janeiro, vamos assumir uma enorme responsabilidade, né? Gerir um município que vem sendo muito bem administrado pelo nosso prefeito atual, Paulo Sérgio, e dar prosseguimento a todas as coisas boas que vêm acontecendo e melhorar aquelas que a gente acha que possa dar uma melhorada, né? Porque nem tudo é perfeito. Mas a gente vai contar com o apoio do nosso prefeito, ele vai estar também na nossa linha de frente, aqui, assim como já falei aqui na rádio, e o trabalho não vai parar, o progresso tem que continuar em Adustina. Professor Juninho, inclusive hoje é dia do professor, né? O que podemos esperar para a educação, para os professores, quais são os planos? Parabenizar, Isabela, parabenizar o professor pelo nosso dia, né? Eu sou professor, né, da Rede Municipal de Ensino, e dizer que a gente pretende continuar avançando cada vez mais no quesito educação. Nosso município é referência na região, é referência no estado, e o que a gente puder fazer, o que a administração puder fazer para melhorar ainda mais os nossos índices, melhorar as condições de trabalho do nosso professor, dar mais uma qualidade ao nosso ensino-aprendizagem, a gente vai fazer. Montar uma equipe boa, a gente já tem uma equipe boa, e montar essa equipe pensando cada vez mais na qualidade de ensino, né? E focar muito, eu utilizo muito essa frase de pessoas humanas. Quando a gente trabalha com pessoas humanas, que gostam de gente, é claro que tenha conhecimento da área, as coisas fluem. Então, eu posso dizer que o nosso professor, o professor adustinense, pode ficar tranquilo que vai ter também um gestor, que é professor, que vai pensar muito na categoria, muito na classe, para que eles possam trabalhar da melhor forma possível. Pois não, bem-vindo, professor Juninho, novo gestor a partir de 2025, como disse Tony Filho. Parabenizar também a sua assessoria jurídica, que também está aqui conosco, nosso grande e brilhante advogado lá da nossa cidade de Adustina. E você eu tive a grata satisfação de fazer uma sabatina, e justamente como servidor público que sou, e você também, que sobrecai sobre os seus ombros a responsabilidade até então em defesa de um município que vocês sabem que cresceu muito, se desenvolveu muito com o prefeito Paulo Sérgio, e agora você tem essa responsabilidade. O que está passando, portanto, na mente do professor diante dessa responsabilidade até então de se igualar ou fazer melhor do que o próprio prefeito, o professor Juninho? É uma tarefa árdua, Guilherme. Substituir, eu não vou usar esse termo jamais, mas dar prosseguimento ao trabalho. Até porque, como já falei várias vezes, a gente quer o prefeito Paulo Sérgio junto na nossa gestão, entendeu? Nos ajudando, correndo atrás de emendas, trabalhando junto à gestão, andando, percorrendo o município com a gente, porque a gente tem que dar prosseguimento a tudo aquilo que vem acontecendo de bom no nosso município e, repetindo, melhorar aquilo que a gente acha que possa melhorar e vai melhorar. Eu acredito muito na força da coletividade. Eu falo sempre que não existe super-herói em política, não existe super-herói em administração pública. É um trabalho de equipe. Então a gente está pensando em montar equipes muito boas. A gente já tem um quadro de secretário e servidores muito bons. Então a gente vai dando a nossa pincelada para melhorar ainda mais aquilo que já tem de bom no nosso município. Professor Juninho, sabemos que, claro, o prefeito atual, Paulo Sérgio, ele rompeu com o governo do estado. Eu fiz essa pergunta aqui da outra vez que o senhor veio para a sabatina. Agora é totalmente diferente. O senhor será o novo prefeito a partir de 2025, 1º de janeiro. Como vai ficar essa relação agora com o governador Jerônimo Rodrigues? Boa pergunta, Tony. Já tivemos uma conversa adiantada com o deputado e hoje secretário do governo, Osni Cardoso. Tivemos uma conversa com Gabriel Nunes, o nosso vice-prefeito Sidão. Teve uma conversa com Aderbal Menezes, que é presidente da Assembleia Legislativa, todos base de governo. Que vão intermediar, no caso. Vão intermediar isso aí. Então, nós estamos no aguardo de uma conversa com o governador Jerônimo Rodrigues. E se a nossa pauta for atendida, entendeu? A pauta que traga benefício para o povo adustinense, porque a gente não pode pensar
única exclusivamente na política partidária. Nós temos que pensar no município que temos para administrar. Isso. Então, se o governador tiver boas coisas a oferecer para o povo adustinense, então a gente vai marchar junto, sim. Vai para a base do governador. Né? Isso. Certo. Isabela. Olhando para o município, existem algumas questões que o senhor acha que seja urgente, que o senhor vai priorizar? Isabela, a gente percorrendo os 4 cantos do município, então existe muita cobrança com relação às estradas vicinais. Nosso prefeito teve uma folga agora, melhorou as finanças do município, né? E desde o final de 2023 para cá, ele vem focando muito nas estradas, mas tem muito a se fazer. Tony conhece a realidade do nosso município, tem muito a se fazer, então é uma cobrança dos 4 cantos do município, então vai focar muito nas estradas vicinais, até porque a saúde começa dali. É uma frase que eu aprendi com o senhor, numa dessas visitas, que uma boa saúde começa de uma boa estrada. Ou seja, minutos salvam vidas, né? E que se a estrada oferece condições para que o pessoal da saúde possa ir lá atender, trazer para a nossa unidade de saúde, então são minutos importantes que podem salvar a vida de uma pessoa. Então a gente vai focar muito também nessa área. Melhorar, a nossa saúde já é boa, já é referência na região. Então, a gente tem uns pontos ainda que a gente pretende melhorar, fazer com que as pessoas tenham mais acesso a exames, a medicamentos, porque tem uma frase que eu uso comigo, a gente tem médico todo dia, tem médico em todos os PSFs, então quanto mais médicos, mais atendimentos, quanto mais atendimentos, mais pedido de exames, mais pedido de remédios, e então o município tem que estar pronto para atender a demanda dessa população. A gente tem uma população também muito carente no nosso município, então a gente tem que estar preparado para atender essas pessoas. Professor, você vai me permitir sempre chamá-lo de professor, porque a gente conheceu você professor e vai ficar difícil de mudar, né? Porque você tem na sua essência, portanto, no sangue, nas artérias, o professor Juninho. Mas você falava aí com referência à questão de ir até o governo do Estado. O que é que está já traçado entre você, o seu grupo político, até todo o qual você pertence, do qual você foi eleito, para levar essa demanda ao governador? Você falou aí, mas a gente já tem algo pensado, traçado. Tenho certeza que pelo seu raciocínio tem tudo já no papel para, nessa primeira audiência, expor a situação de Adustina. Daria aí o que já está assim na mente, olha, vamos cobrar isso aqui. Então, quero adiantar que nenhuma decisão que eu tome ou venha a tomar vai partir única exclusivamente da minha pessoa. Então, vou consultar sempre o grupo, entendeu? Inclusive, eu posso dizer que o próprio prefeito Paulo Sérgio nos autorizou, nos avaliou a ter essa conversa, a ter esse diálogo com o governador Gerando Rodrigues, caso venhamos a ser convidados a ter esse diálogo. Acredito que sim, que o governador vai procurar todos os prefeitos eleitos para conversar, e que a gente vai procurar obras para atender a nossa população, ajuda para as estradas vicinais, recurso para melhorar ainda mais a nossa saúde, melhorar as nossas praças, entendeu? A gente tem uma cidade, eu digo sempre que a gente tem tudo para ser a cidade mais bonita da região, mas ainda não somos. Então a gente tem praças que atendam aos anseios da população, da nossa juventude, dos idosos, entendeu? Que dê um prazer de a gente levar nossos filhos, que as pessoas possam levar as crianças para passear, ter um local de lazer, de entretenimento. Então a gente vai focar muito nisso aí também. E correr atrás de diversas outras coisas que o governo do estado possa atender ao município. Ainda, Tony, rapidinho aqui, por favor, permite-me. Com referência a essa questão nós sabemos que o Paulo Sérgio é um cara muito democrático. E você fez dizer aí que quando já se articula, ele deu o aval. Por que o mesmo não acompanharam para poder traçar essa meta, ou se ele for convidado também fará parte dessa comitiva juntamente ao professor Juninho, a sede do governo lá em Salvador? Guilherme, o Paulo é político de carteirinha, entendeu? Se é uma profissão que ele se for uma profissão política, então o Paulo é. E ele é uma pessoa sempre aberta ao diálogo. Tony conhece a política municipal nossa lá, então tem pessoas hoje que fazem parte do agrupamento político nosso que em outros tempos nem se sonhava, entendeu? A gente conseguiu juntar a família de todos os ex-gestores, família do ex-prefeito Bebé, família do ex-prefeito Zé Aldo, a família do ex-prefeito Antônio de Salu. Então, só se faz isso quando a gente tem um líder que é político nato, que sabe acolher, que sabe abraçar, entendeu?
Então, se tem pessoas que querem fazer parte do nosso agrupamento político, se tem um perfil que quer ajudar a nossa população, então a gente vai estar sempre pronto para abraçar, para acolher. Entendeu? Até a política, ela terminou dia 6 de outubro. Entendeu? A partir de 1º de janeiro, então Juninho, professor, futuramente prefeito, vai ter que estar pronto para atender a quase 15 mil habitantes do nosso município. Então a política partidária terminou, então vamos focar agora na administração pública, na política pública para os adocinenses. Professor Juninho, sabemos que o seu governo será um governo de continuidade. Isso quer dizer o quê? Que o senhor é um sucessor do prefeito que aí está, Paulo Sérgio. Como ficará a sua equipe? Vai ser, digamos, uma equipe nova ou o senhor vai, na verdade, só apenas fazer pequenas mudanças, principalmente no funcionalismo público, aqueles que, claro, não são concursados, que concursados não podem mexer, mas aqueles que são comissionados? O que eu posso afirmar, Tony, é que a espinha dorsal da gestão, ela vai permanecer. O quadro administrativo, pessoal de contabilidade, pessoal que gerencia o município, vai continuar. A gente pode acrescentar peças, a gente não vai tirar, a gente vai acrescentar peças. Algumas secretarias vão ter novos nomes, né? Mas já tem já? Ainda não, a gente está aguardando a fala de Sidão. Sidão vai nomear lá 2 secretários, saúde e políticas públicas, né? Tem a Márcia de Lázaro, vai apresentar lá também um secretário de assistência social. Ela vai ter, no caso? Vai ter uma secretaria. E os demais, Tony, na minha mente está para se continuar. Secretária de Educação, Ivone Gonçalves, secretário de Finanças, Rony Marcos, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Glebson Nascimento, secretário de Agricultura, Dalmo, permanece o mesmo, entendeu? Foram palavras que eu afirmei e isso é uma coisa que eu prezo, pela palavra. Diz que o político não tem muito palavra, mas esse cidadão aqui vai honrar tudo aquilo que conversou. Só incluir aqui. Isso. Aí incluir também a nossa assessoria jurídica, né? Porque está aqui. É o primeiro. É um governo, Tony, Guilherme, de continuidade. Entendeu? Então, quem for bom vai permanecer. E tem muita gente boa na gestão. Né? É claro que a gente vai dar as pinceladas, né? Os nossos moldes, as nossas maneiras de pensar a gestão pública, né? E eu prezo muito pelo perfil do servidor, ninguém vai contratar uma pessoa para determinada área se ela não tem perfil. Então não basta só ter votado, né? Certo. Então tem perfil para atuar em determinada Paulo área. Vai ser o quê no seu governo? Então já foi conversado aqui, é o nosso secretário de administração. Então a gente quer muito, a gente deve muito, o município de Alcina deve muito ao prefeito Paulo Sérgio. Então a gente não pode abdicar jamais da experiência, do conhecimento, da popularidade que o nosso prefeito tem. A gente quer andar juntos. Aí e já traçam brigas lá, que vão brigar isso, aquilo, outro. Eu tenho uma frase que diz, quando um não quer, 2 não brigam. Então, só se ele brigar, porque eu não vou brigar de jeito nenhum. E tenho certeza que a gente vai nos dar muito bem. Só rapidinho aqui, para brigar com o professor Juninho. Ele é muito calmo. É muito difícil. E eu tenho certeza também do então eminente prefeito, o Paulo Sérgio, que ele tem os pés no chão, ele é uma pessoa que pensa, ele pensa muito, e se é um defensor do município de Adustina, está ali, como propriamente você falou, o caráter político, até então do Paulo Sérgio. Mas pelo que a gente está observando dentro do que o Tony questionou, professor, vai ser poucas mudanças, portanto, do quadro do 1º e 2º escalão, tendo em vista essa sua conversa que teve previamente com o grupo político. Você foi praticamente unanimidade, né? Então, mexer vai ser poucas peças. A gente fica feliz, Guilherme, pelos relatos, pelos vídeos, pelas pessoas que vieram abraçar a nossa campanha. Senhores e senhoras de 85, 90 anos, fazendo questão de votar. Eu vou votar, meu filho, porque é você, eu gosto de você, eu gosto da sua família, entendeu? Eu conheço o seu jeito, a gente confia muito em você. Crianças abraçando. Foi uma política, eu posso dizer que muito tranquila. Sem ofensas, graças a Deus, não teve ofensa, a gente não pode dizer que teve atrito nenhum com a oposição. Foi uma política limpa, política sadia, entendeu? A Adustina soube viver o momento democrático de uma maneira bem positiva. Bom. Parabenizar a população adustinense por isso. Pronto, mas eu quero fazer uma pergunta aqui que com certeza
todos que estão assistindo e ouvindo, gostaria de fazer a mesma pergunta que eu vou fazer. Sobre a nova composição da Câmara Municipal. Já está sendo discutido quem vai ser o novo presidente ou a nova presidente? Tony, só reforçando a resposta da pergunta, Guilherme, sobre o quadro. Então, primeiro e segundo escalão, basicamente o mesmo. Algumas mudanças em algumas secretarias, qual citei aqui, a gente está esperando a indicação dos nomes, né? Que vai ser a indicação. E a gente mantém um quadro, até porque o que está bom deve continuar. A gente tem uma equipe administrativa muito boa, entendeu? Primeiro e segundo escalão muito bom. Então, como eu falei, se a gente puder acrescentar algumas peças em alguns setores, a gente vai acrescentar. Tirar, não. Você está naquela que time que está ganhando não se mexe? Time que está ganhando não se mexe. Sobre a questão da composição da mesa diretora da Câmara, já tem sim um trabalho de bastidores, né? Eu estou na neutralidade, né? Eu vou respeitar a decisão lá dos 9, né? Mas acredito que já esteja entrando em consenso. Acredito muito que vai ser uma mulher, a nova presidente da Câmara de Adustina. Hoje tem quantas mulheres eleitas, vereadores? Tem a vereadora Selma, reeleita, né? A vereadora Brisa Luana. Vários mandatos, ela. Vereadora Brisa Luana, agora vereadora, né? Vai ser empossada. E temos a Márcia de 3 Lázaro. mulheres, então? 3 mulheres. Mesmo, então, a gente tem um terço da Câmara de Adustina Ótimo. representada por mulheres. Isso é bom, né, Isabela? Isso é muito positivo, porque trazer essa figura feminina para a política é essencial. Nós precisamos de um mundo construído por mulheres também, né? E é importante que haja esse apoio, esse acolhimento das mulheres. Essa igualdade, né? Essa igualdade de oportunidades mesmo. Falando em igualdade, Isabela, assim, em todos os setores, a gente quer uma mulher, quer a visão feminina. Quer que a mulher pensa. Que é mais organizada até, a mulher tem mais sentido de organização. Ela enxerga um pouco mais à frente, entendeu? Tem um coração, a gente vai agir muito com o coração. Muitas vezes com a razão, mas pensar muito no coração, pensar muito no ser humano. E a mulher tem muito disso. A mulher mãe, né? A mulher vivencia o amor dentro de casa. Né? E quando será, digamos, a eleição da mesa diretora? Não tem data? A eleição ela ocorre no ato da posse. Na verdade, logo após a posse, então já se faz uma eleição. Mas ou deixa-se para o dia posterior. Pois entendeu? Acontece, mas é logo iminente. Professor, eu gosto muito logo de comer, queimar a língua. Pode ser, já que ele levantou ali que nós temos 3 mulheres no Parlamento Municipal adustinense. Porventura, você não falou, agora vamos ver se eu queimo a língua aqui. Pode ser uma dessas mulheres que será a nova presidenta lá do Parlamento Municipal? Pode ser, sim. Tem o nome? Eu não quero citar nomes, agora vai sair daí o nome. Então é uma das 3. Vai sair daí o nome. Pode ser O que eu posso dizer, Guilherme, é que a Câmara Municipal vai estar muito bem representada. Sem dúvida. Por exemplo, o nosso presidente, ele não pode mais concorrer, né? Que é a Ali própria lei, o STF. Já foi várias vezes. Diversos mandatos. Mandar um abraço aqui para o nosso presidente. Mas, assim, é um novo momento, né? E que a gente espera que tem uma Câmara que trabalhe junto à gestão, que seja parceira da gestão, que quando os poderes são parceiros, então as coisas fluem. Sim. E então a população não quer saber de brigas internas, a população quer que as coisas aconteçam, que aconteça da melhor forma e que sejam setores resolutivos para a sociedade, tanto a Câmara quanto a Prefeitura. Professor, rapidinho aqui, Tony, vamos deixar o professor fora, eu e a Isabela e você, vamos fazer uma aposta aqui nós 3, deixa ele fora, já que ele não quis falar. Será, portanto, eu posto na primeira vereadora mais bem votada do município, que seja aí a ex-mulher do então eminente prefeito. Você apostaria em quem, Antônio Filho? Olha, Guilherme, como ele não afirmou e ele está nesse momento correto, né? Correto, com razão. Não afirmar no ar Vamos ver realmente aposta de aquilo nós que 3, poderá né? acontecer, mas eu fico também com você. No caso aí, eu acho que será essa mesma pessoa. A nossa voz feminina vai postar em quem? Vamos fazer uma unanimidade? Oh, Mesma boa! aposta. Dizem que toda a unanimidade é burra, mas Essa é para mim. Algumas não. essa não. Nem toda, né? Então, o professor Juninho não deu nem risada, né? Professor Juninho, então vamos falar agora sobre aquilo que o senhor colocou no seu programa de governo, que poderá ser feito durante esses 4 anos. Sabemos que a questão do IPTU foi muito abordada no seu programa de governo, sobre a reestruturação do IPTU. Como funcionará?
Então, que se pode ser feito do IPTU, que às vezes muita gente se questiona, a gente paga imposto, está indo para onde? Né? A gente pretende sim dar uma adequada nisso aí, mas mostrar também para onde está indo esse recurso. Entendeu? O cidadão pagou o IPTU e que é lei, que está na lei, entendeu? Não tem nada novo criado, né? Está na lei. Mas está indo para onde aquele recurso? Então a gente pretende dar um direcionamento. Então, seu IPTU foi investido em determinadas áreas. A gente tem um programa, inclusive a gente pode tirar para isso aí, Tony, que é um programa está no nosso plano de governo, de reforma de casas. A gente tem muita gente, infelizmente, morando mal, morando em situações precárias, muita criança dentro de casa, e a gente pretende muito atuar nessa área aí. Então eu digo para mim que se eu conseguir, no caso, o nosso grupo, o nosso time conseguir reformar uma casa por mês, eu já vou ficar muito feliz. Entendeu? Então, no caso do dinheiro do IPTU... A gente já pode destinar esse recurso aí para essas situações. É claro, tem que se criar projeto de lei, tudo isso aí que nada hoje acontece sem as leis estarem amarradas, né? Mas já pode ser uma destinação para o IPTU. Então, acredito que o cidadão do Sinense que paga o IPTU, que paga seus impostos, mas que está vendo que aquele recurso foi utilizado para servir, para ajudar uma família, para melhorar a condição de vida daquela família, eu tenho certeza que esse cidadão sinense vai pagar o seu IPTU com paz, com tranquilidade, com orgulho. O professor, ainda pode, Tony? Sobre essa temática do IPTU, professor Juninho, sabemos que é um imposto cobrado anualmente, né? Que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Então, nesse caso, a Dustina, o senhor tem uma base de quanto tem arrecadado anualmente falando? E, claro, sobre os impostos municipais, o senhor também já tem uma base de quanto o município hoje arrecada? Porque sabemos que a maioria das obras que foram construídas nessa gestão do Paulo Sérgio, nos 8 anos, a maioria foram de emendas parlamentares. Gostaria de saber assim sobre os recursos municipais, se houve assim algum investimento em alguma área. Tony, assim, a gente está no município do interior, né, onde as arrecadações são muito baixas, né? O comércio de Adustina é pequeno, a gente pretende dar condições para que novas empresas se instalem no nosso município. A gente está lá hoje, Gelson, que tem uma matriz aqui em Fátima, hoje já gera muito emprego lá em Adustina e que venham mais pessoas nesse perfil. Então, quanto mais empresas, mais empregos diretos, né, ou indiretos, né, com relação ao município, né, e mais também arrecadação de impostos, né, e esses impostos para ser revestidos em obras para a população. Como você falou aí, são pouquíssimas obras que se fazem com recurso próprio, né, município, né? Porque a arrecadação é baixa. Eu não tenho um número aqui exato, preciso, do quanto a Adustina arrecada em cada setor, mas o que se arrecada hoje do IPTU em si, ele é baixo. Acho que está em torno de 30, 40 mil. É um valor baixo. Só? Mas somente, acredito que 30% da população da cidade está pagando IPTU. Tem vários outros setores da cidade lá que ainda não tem a cobrança, entendeu? Tem a questão da taxa de iluminação pública, que é algo que a população critica muito. A gente pretende dar uma revisada, não aumentar nada. A gente pretende dar uma baixada ou eliminar. E aí já é um imposto mensal, né? Isso, eliminar, entendeu? Existe uma cobrança da população por isso aí. Isso. A gente pretende muito, que a gente foi alvo de crítica. Isso, enquanto vereador, a gente foi muito alvo de crítica. Então, se a gente vê que a saúde financeira do nosso município vai estar boa, então que vai dar para fazer essa retirada da taxa de iluminação. E chega a quanto a taxa de iluminação do município? Em torno de 90 mil. Agora, não paga, ela não é pagável, entendeu? Ela não está pagando a própria taxa, ela ajuda, entendeu? Mas não está pagando a própria taxa que o município paga, né? A Coelba. Aqui, por lei tem que ter a transição. Como é que está, portanto, sei que você vai receber o município de Adustina, do seu apoiador, o prefeito Paulo Sérgio. Como é que está pensando o professor Juninho com referência à questão da transição? Vai haver uma transição ou está tudo nos conforme como
pensa você nesse momento? A transição, Guilherme, ela tem que correr até por questão de segurança minha, que vou assumir, de Paulo, que vai estar deixando o comando, né? Deixando, entre aspas, né? Vai continuar com a gente, mas não na figura do gestor, né? E até porque a própria lei obriga, né? Então, acredito que a partir de novembro a gente vai estar já fazendo isso aí, montando as equipes para fazer isso aí. Mas eu estou tranquilo quanto a isso aí. A gente sabe muito bem como é que anda a questão do município, a questão das finanças, está tudo tranquilo. Secretarias funcionando muito bem, os órgãos competentes do município funcionando muito bem. Então, será uma gestão, uma transição tranquila e que a gente tem certeza que não vai pegar nenhum município abandonado, entendeu? Como falou, dar prosseguimento daquilo que vem dando de bom, acontecendo de bom no nosso município. Então, estou tranquilo quanto a essa questão aí da transição. Para fechar aqui com referência a essa questão, você é vereador do município, portanto, como é que é deixar o Poder Legislativo agora migrar para o Executivo, já a partir do dia 1º de janeiro, o que é que está passando? Vamos deixar para responder daqui a pouquinho? Fechado. Do break. Muito bem, agora conferindo, são exatamente 9h45, voltamos já. Agora conferindo, faltando 4 minutos para as 10 horas da manhã, seguimos aqui com a entrevista com o prefeito eleito de Adustina, Juninho, professor do PSD. Professor Juninho, sabemos que... sim, tem que responder a sua pergunta, né? Pois é, rapaz. Mas faça, rapaz. Faça novamente a pergunta. Faça, depois não, mas é o última. correto. Vai lá, Juninho. Ok. Perguntando aqui rapidinho, você elegeu a maioria expressiva, a oposição nessa eleição saiu fracassada, elegeu simplesmente um vereador. Como é que é lidar, um ex-vereador, com essa gama de colegas, portanto, em torno de você, Juninho, professor? Eu tenho facilidade no diálogo, entendeu? Sou caladão, igual o Distone aqui, mas eu tenho facilidade muito no diálogo interno, na conversa interna, no abraçar, no sentir o outro, como é que está no dia. E dialogando é que se resolve as coisas, entendeu? Eu fui sempre o pacífico na Câmara de Vereadores, entendeu? Sempre contornando situações, sendo um olhar do prefeito Paulo Sérgio na Câmara Municipal, mas num olhar com Paulo, uma visão de Paulo, mas não sendo desleal com os colegas, entendeu? Sempre passando a visão da gestão, como é que estava, e como a Câmara teria que agir, entendeu? Sempre pensando no bem-estar do nosso povo. Então, essa relação com a Câmara Municipal, eu creio que eu não vou ter dificuldade. Até porque, como eu frisei aqui, os poderes têm que ser harmônicos. A gente tem que sempre pensar muito bem na qualidade de vida da nossa população. Então, a população não quer a briga do gestor com a Câmara, quer uma gestão de prefeitura, uma gestão de Câmara que dialogue, que seja resolutiva para o bem-estar da nossa população. Professor Juninho, o senhor já sabe realmente se já foi votado o orçamento 2025, vai ser votado quando e também valor? Já foi apresentado à Câmara, até porque até a data, né, 30 de setembro, então já foi apresentado. A gente tem uma dotação orçamentária para 2025 de 94 milhões, Tony. É uma previsão pouco orçamentária. Ou é muito? É muito. Muito? É muito com relação ao porte do nosso município, né? Bem, quando a gente começou, estava na casa, gestão do prefeito Paulo Sérgio, acho que finalizando 40, 36 milhões por aí, né? Quando a gente pegou do ex-prefeito Zé Aldo. E só avança esses valores quando você corre atrás de emenda, corre atrás de obras, entendeu? Quanto mais obras, mais você tem que estar previsto na dotação orçamentária municipal. Então a gente tem muita coisa boa prevista para ano que vem. O orçamento mensal do município, o senhor tem base? Então é só dividir esse valor aí por 12, entendeu? É o que o município. Então a folha de pagamento. Mas no caso, essa é a estimativa para 2025. Estimativa, tudo é estimativa, entendeu? Isso atualmente é outro valor. A gente não quer dizer que vai entrar no município esse valor. Então o município está preparado para gerenciar, para administrar esse valor aí, entendeu? E, é claro, com a suplementar máxima de 100%, né? A gente espera contar com isso aí, né? Quando a Câmara voltar. Administrar pensando no povo. Então, se está isso aí, está orçado isso aí, então, focado em diversas áreas, em diversas secretarias, mas sempre pensando em fazer o bem à nossa população, em trazer coisas. Então, se vier qualquer tipo de obra
em determinada área, pode ter certeza que vai estar lá na dotação orçamentária do município. Então a gente vai ter que estar sempre prevendo isso aí, né? O que é que a gente tem em pauta para 2025? Então já vamos colocar na nossa previsão, na nossa dotação orçamentária, porque a gente não pode cobrar algo, seja de um deputado, seja do governo estadual ou federal, se não está previsto na nossa dotação. Então a gente já trilhou os passos para 2025 pensando nisso aí. Professor Juninho, a Adustina tem crescido bastante e a gente sabe, sempre falamos aqui em relação à pavimentação de ruas, saneamento. Como será a partir de janeiro? É uma das pautas que a gente pode ter com o governador, entendeu? Pavimentação asfáltica e a paralelepípedo, né? A gente tem muita rua, a Adustina cresceu muito, muito. Paulo Sérgio calçou muitas ruas, entendeu? Foi o prefeito que mais calçou ruas em Adustina, mas tem muita rua ainda você calçar, a cidade cresceu demais. Sobre a questão de saneamento básico, tem feito tudo isso? Porque não pode calçar uma rua se não tiver... Todas as ruas, nosso município está concluindo agora no bairro lá, aquelas ruas que o ex-prefeito Zé-Aldo abriu, próxima à Feira Livre, está se concluindo agora, entendeu? E aquela outra a rede de esgoto. Sentido, digamos, ali João Quilo, aquela parte ali. Toda. A Adustina está quase 100% com rede de esgoto hoje. Que bom. E tocando nessa pauta aí, o canal que foi tema aqui na conversa está sendo feita a cobertura do canal, aquela rua ali, que é aquela rua do campo que a gente conhece, vai ser calçada em breve, entendeu? Já está lá a empresa trabalhando. Então o prefeito trabalhou demais, o Paulo Sérgio foi diferenciado, né? Atendeu realmente os anseios da nossa população. E mais uma vez repito, a gente vai andar junto. A Adustina precisa muito que o Paulo Sérgio esteja de braços dados com o futuro gestor. Dá mais uma aí? Dá, sim. Ok. Você falou de dotação orçamentária, mas tem a questão do cumprimento com a lei de responsabilidade com referência à questão da porcentagem em cima dos servidores públicos. 54%. Isso, 54%, portanto, dessa fatia do bolo do orçamento municipal. O que está, portanto, em mente, você falou que teria que correr atrás de emendas parlamentares. Já fez um levantamento, professor, do quanto precisa de extra, buscando através de emendas? Na saúde, a Adustina tem um teto de até 6 milhões. A gente já sentou ontem com os deputados, Gabriel Nunes, com Júnior Nascimento, o Sidão está vendo com Adolfo Menezes, e para manter isso aí, manter esse teto. E quanto mais o município recebe de investimentos, mais vai incidindo na questão do índice de responsabilidade. Quanto mais investimento o município recebe, então vai melhorando a questão do índice, entendeu? Então, por isso que a gente tem uma folha muito grande, mas não está atingindo 54%, porque a Adustina também está arrecadando muito, graças ao empenho do prefeito Paulo Sérgio e a força que os nossos deputados têm dado, principalmente hoje, o deputado Gabriel Nunes, que é um pai para a Adustina, uma pessoa muito querida dentro de Adustina, entendeu? Falar de Gabriel Nunes em Adustina é motivo de orgulho. A população adustinense sente muito orgulho, até a oposição fala bem de Gabriel, né? E o Júnior Nascimento, que é um deputado que foi votado a primeira vez e que realmente mostrou serviço. Já no primeiro ano, já trouxe pavimentação asfáltica, já levou carro-pipa, já levou moto niveladora para a Adustina, que é um patrol, né? Então, um deputado que pretende muito ajudar. Então, ele disse ontem que vai deixar a marca dele, ela até brincou. A Adustina vai fazer um busto para mim. Digo, tomara, entendeu? Tomara que você venha com esse entusiasmo mesmo de ajudar. Até porque ele é natural de Adustina, a família de Júnior Nascimento é natural de Adustina. Eles moram hoje em Campo Formoso. É o pessoal lá dos Menezes, né? Ah, sim. Menezes, Nascimento, é uma mistura. O Adolfo e o Júnior são naturais de Adustina. E eles estão bem empenhados, bem focados em ajudar a Adustina. Isso é motivo de orgulho, motivo de felicidade para a gente que quer uma Adustina cada vez melhor. No seu plano de governo foi muito falado em relação ao esporte adustinense. Sobre o estádio municipal, terá mesmo a construção nos seus próximos 4 anos aí de gestão de um novo estádio de futebol, já que ali não podemos falar que ali é um estádio, ali é mais um society, porque as dimensões são muito pequenas, na verdade, né? Então, como será o esporte de Adustina na sua gestão? Tony, é uma das áreas em que a gente tá devendo muito. Eu costumo falar enquanto vereador, e é difícil, né, a gente
fazer essa cobrança, o político faz essa cobrança, então eu me sinto frustrado. Eu, diversas vezes eu utilizei minha fala, enquanto desportista, eu me sinto frustrado. Então é uma área que em que a gente está devendo. A gente vai focar muito na saúde, melhorar aquilo que tem que ser melhorado, focar muito na educação, infraestrutura, mas a gente está devendo ao esporte. A gente vai dar uma melhorada no esporte. A gente não fala só em futebol, em diversas modalidades esportivas, né? O ciclismo, o rugby, o atletismo, entendeu? Diversas modalidades esportivas. Futebol da maneira em geral, da criança até os veteranos, né? Competições? Futebol feminino, entendeu? Então eu disse ao nosso secretário atual e futuro Glepson Nascimento que ele vai ter muito trabalho. Ele tem um gestor agora que gosta do esporte. Não que o Paulo Sérgio não gostasse, mas ele focou mais outras áreas, né? E ele vai ter um gestor que vai cobrar, vai dar condição, mas vai estar cobrando também uma secretaria de esporte bem atuante, né? O estádio? O estádio, Tony, inicialmente a gente vai tentar melhorar o campo de treinamento que a gente tem, entendeu? Dar uma ampliada nele, mas focar no estádio municipal. É um sonho meu, um sonho do desportista do Sinense, ter um estádio acolhedor. Vai ser o quê? Através de emenda parlamentar? Através de emenda. Que com recurso próprio a gente não pode. Tem como, né? E quem sabe também... O município dispõe vamos seguir a mesma linha de Paulo Sérgio. Vamos ser um prefeito pidão, né? Quem sabe essa conversa com o governador, né? Se não sai um estádio para a Adustina, né? O município tem um terreno pedir a gente vai. O município dispõe do terreno ou ainda não? A gente tem um terreno lá. Ainda mais veio muita questão de engenheiro, se é o local adequado, né? Com a equipe de engenharia, de estrutura, se é o local adequado. Se não, a gente tem uma sinalização positiva, seja de um deputado, seja do governo estadual, a gente corre atrás da compra do terreno. Seleção de Adustina no Intermunicipal é um sonho? É um sonho, mas assim, a gente não pode ser muito fantasioso não, porque a gente não tem, primeiro tem que ter um suporte, um estádio, um suporte, né? Isso, uma liga para atender isso aí. Mas a gente pode dizer, muito afirmar que a gente vai ter um esporte forte e atuante dentro do município. Sempre lembrando que... Só tem que colocar um campeonato de 6 meses e a Rádio Regional transmitindo dessa vez. A Rádio Regional vai ser parceira da nossa administração, pode ter certeza. Rapidinho aqui, a maioria absoluta da comunidade de Adustina, parabenizando a vinda do então professor Juninho, por unanimidade aqui, cumprimentando o novo prefeito eleito de Adustina, a sua população. Só lembrando. Estão cobrando aqui, cobrança a gente paga. Olha, antes de terminar, Guilherme, tem uma pergunta aqui que eu não posso, porque já passamos ali 7 minutos, mas os garis, como fica uma situação? Tem pergunta aqui. Viu? Os garis... Eu não posso perguntar o que o pessoal tem enviado aqui de mensagens, outras ligando, por causa do tempo aqui, mas aqui, olha, nós garis, como é que a situação vai ficar? Vai continuar trabalhando ou não? A preocupação. Não existe limpeza pública sem esses profissionais, né? Quem tem um imenso respeito, né? Uhum. É uma cidade limpa, uma cidade organizada, depende muito do trabalho dessas pessoas. Mas eu entendi a pergunta, né? Então, às vezes alguns contratos, né? Temerosos, entendeu? O que eu falo sempre é que a gente não está para prejudicar ninguém. A gente vai trabalhar para conseguir as emendas, para conseguir os recursos, para manter esse quadro de pessoal. E os garis, Tony, são aqueles que recebem menos, recebem um salário mínimo, então que tem que levar o pão para a mesa, para alimentar o filho. Então, eu sou uma pessoa muito humana, Tony, pode ter certeza disso. Uhum. Então, nasci nunca na minha vida, nunca fiz mal a ser humano nenhum. Graças a Deus, tenho muita amizade no Sinense, não tenho um inimigo. Eu sou muito humano, então o que a gente puder fazer para manter essas pessoas trabalhando, para que eles possam estar levando o pão na mesa, o alimento para o seu filho, para dar um conforto para o seu lar, a gente vai lutar por essas pessoas e melhorar as condições de trabalho deles. Professor Juninho, satisfação revê-lo, agora desejo boa sorte mesmo na sua gestão, que começará dia 1º de janeiro, e assim que o senhor assumir, ou até antes mesmo, quem sabe se não pode voltar aí no Café com Política para a gente conversar mais sobre a Adustina. É sempre um prazer estar aqui, sempre fui bem acolhido na Rádio Regional com vocês aqui, Isabela, Tony, Guilherme, sempre foram muito acolhedores comigo. E reforçar a parceria. A gente quer a Rádio Regional parceira lá da gestão, inclusive... Com certeza. Pode ter uma regional também parceira lá na Câmara Municipal. Sim, entendeu? Sim. Nos eventos festivos também, na transmissão de algumas situações lá da Câmara, entendeu? Sim.
evento esportivo. Com então, certeza. por que não a rádio regional fazendo lá E a transmissões? Rádio Regional vai trabalhar também com o YouTube, viu? Nas transmissões. Isso é muito bom. Seja de festas ou futebol também. Com o YouTube. Isso é muito bom. Então, fica aqui o meu agradecimento à população do Sinense. Obrigado pelo voto de confiança, né? E que o Juninho Professor vai fazer de tudo, esforço máximo, para fazer valer todo aquele empenho, toda aquela força que o agrupamento político, que as pessoas, pelo voto de confiança que as pessoas depositaram na minha pessoa e na continuidade do trabalho. Então, a força da coletividade, o trabalho de grupo, ele é muito importante. Agradeço ao grupo que me apoiou, ao prefeito Paulo Sérgio, ao grupo de vereadores, às lideranças políticas, aquelas pessoas que foram planfetar